celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e como você pode perceber, esse episódio está um pouquinho diferente. Daqui pra frente, o Publicast está com uma nova cara. A bancada agora é minha, ou melhor, a bancada é nossa e vai continuar com convidados super especiais e não é diferente dessa vez. A gente está aqui com o Álvaro, tudo bem, Álvaro? Tudo bom, obrigado pelo convite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Álvaro é jornalista, professor aqui na Belas Artes. Ele tem ele é colunista, né, da Veja sobre inteligência artificial, que vai ser o nosso papo de hoje. E ele tem um podcast que é o nome de Aprenda em 5 Minutos, né? Isso aí. Muito legal. Bom, Álvaro, vamos começar falando da IA, que é um assunto polêmico, eu acho, um pouco. Às vezes os convidados vêm aqui, falam um pouquinho disso, é um assunto muito novo. Todo mundo tentando entender. Então, vamos começar falando sobre IA e no processo da comunicação. Como que você enxerga o papel da inteligência artificial hoje no ecossistema da comunicação? Olha, a gente pode dizer que a inteligência artificial ela tem um papel cada vez mais central, cada vez mais relevante, porém, é importante que a gente, como profissional da comunicação, nunca se elimine da equação. Que a gente enxergue a IA como um recurso que vai te auxiliar a cumprir o que você quer, a alcançar os objetivos que você tem, mas não delegando totalmente a ela as tarefas que você tem. Primeiro porque a entrega dela ainda não é 100%, a gente sabe que tem muitos erros, sempre vai demandar uma revisão. E segundo porque se a gente escolheu fazer comunicação, se a gente escolheu fazer publicidade, jornalismo, o que quer que seja dentro desse guarda-chuva enorme que a gente chama de comunicação, por que a gente vai repassar para uma máquina a coisa que a gente gosta de fazer, né? A coisa que dá prazer? Então, é importante a gente entender a IA, a gente lidar com ela. Sempre a gente vai ter ela, não tem como fugir, não tem escapatória, mas uma vez que você começa a usá-la como ferramenta, você vai vendo que ela pode ser muito útil. Então, as pessoas estão naquele momento de perder o medo e entender até onde elas podem ir, eu diria. Sim, então você acha que ela é mais central, né? Ela não tá, mas ainda está numa fase de experimentação, né? Na comunicação, eu acho que quando a gente fala em adoção de novas tecnologias, ela vai acontecendo em ondas, certo? Sim. Não é que a partir de hoje existe a tecnologia tal e todo mundo vai usar. A adesão das pessoas vai variando conforme o segmento. A comunicação, o marketing, as áreas criativas como um todo, têm abraçado, tem historicamente abraçado novas tecnologias com muito entusiasmo. E esse é o caso da IA. Em outras indústrias é possível que não, mas na nossa, ela tem sido, sim, bastante utilizada. O que requer, de novo, que a gente preste bastante atenção nas entregas que chegam para a gente. A gente vê às vezes aluno, às vezes repórter, às vezes publicitário, as pessoas entregando uma coisa que aí você vai ler e percebe que aquilo não está assim muito certo. Aí você vai olhar, tem erro de informação, tem citação de coisa que não existe, porque a IA, ela é assim, tenho que entregar isso aqui logo. Sim, vou botar aqui qualquer coisa e mandar para ele, né? Vou mandar aqui para ele, e aí quando você olha, ela faz de um jeito tão convincente que você olha, ela bota até um link. Aí você fala assim, se tem até link, é verdade. Hoje, mas você tem que clicar no link. Tem ferramentas que criam até o documento PDF para você não precisa nem colocar mais. Mas aí ela faz um link falso, isso que eu quero Sim. dizer. Aí se você não clicar no link para ir lá olhar se aquilo realmente existe, você talvez nunca descubra que aquela fonte era falsa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela é central, mas ela nunca pode ser mais central do que a gente. As estrelas somos nós humanos, Sim, não as certeza, máquinas. Né? Nunca Pelo pode menos substituir. hoje, em 2025. A gente não tem como saber, né? Na prática, como que você acha que a IA está influenciando nas equipes estratégicas, nas equipes criativas? Num geral, assim, falando mais... como eu falei, na prática, né? No dia a dia das agências, das empresas. Existe uma crença de que a IA ela vai
substituir apenas as atividades repetitivas. Mas isso é uma lenda, isso não é verdade, né? Óbvio que, em grande medida, isso realmente aconteceu, mas ela também serve para você analisar comportamentos, você predizer comportamentos, você elaborar estratégias. Então, hoje a gente tem, agora acabou também de sair o ChatGPT-5, né? E a promessa da OpenAI é que o ChatGPT-5 entregue para você respostas do nível de um PhD, do nível de alguém com doutorado. Sim. Isso é uma grande responsabilidade e uma grande expectativa. Então, não dá para você achar que algo tão avançado vai fazer só tarefas repetitivas. Com certeza, ela vai avançar para outras tarefas também. No dia a dia de cada pessoa, ela vai sendo inserida meio de uma maneira por segmento. O que eu posso falar de como eu vejo, por exemplo, no meu dia a dia. É como se eu tivesse ganhado um monte de estagiário que resolve Sim. vários problemas para mim. Seja de fazer um resumo, fazer um levantamento inicial sobre uma pessoa que eu vou entrevistar, fazer uma pesquisa inicial de roteiro para o meu podcast, me ajudar a encontrar e organizar ideias. Então, por exemplo, eu li um livro de determinado autor, e aí eu peço para a IA para ela me ajudar a encontrar... Sabe quando você fala assim... eu li tal dia que um autor tal falou, não me lembro muito bem o quê. E aí ela consegue encontrar para mim. Entrar na sua cabeça. E eu acredito que no dia a dia das agências, no dia a dia das redações, das empresas como um todo, as pessoas tenham feito uso da IA dessa maneira também. O que eu acho que a gente precisa também tomar cuidado é o seguinte... se fala muito que a IA vai liberar você de tarefas repetitivas para você ter mais tempo livre, para conseguir planejar estrategicamente. Não sei se isso é verdade. Não sei se esse tempo livre vai acabar sendo usado para a gente trabalhar mais em outras coisas, Sim. em vez de ter tempo exatamente para a gente. Mas toda nova tecnologia, toda nova tecnologia, ela leva a gente a rever nossos processos, né? A rever a maneira como a gente toca o dia a dia. E nunca aconteceu de uma tecnologia ser tão poderosa e tão transversal quanto a IA. Ela atua em basicamente todas as áreas da nossa indústria. Então, não tem lugar onde ela não tem aplicação. Como eu falei, né, no começo, é um assunto polêmico porque as pessoas, às vezes, só enxergam o lado ruim de que não vai ocupar o trabalho de um monte de gente e tal. E ela tem as suas inúmeras vantagens, né? Como você falou. Então, não tem só o lado de... né, que são coisas que a gente imagina, né? Será que vai roubar lá o trabalho de todo mundo? Será? Por isso que eu falei que é um assunto polêmico. Porque, às vezes, vem gente aqui que às vezes nem vai falar sobre esse assunto, mas a gente acaba caindo porque é um assunto que está muito em alta. Sim. Tudo acaba caindo um pouco para isso. Como você falou, é uma ferramenta que... meu Deus, preciso entregar um trabalho hoje. Ela vai me ajudar. Porque antes a gente tinha que fazer uma pesquisa e mesmo tem na internet. Imagina a época que não tinha nem internet. Eu vivi essa época. Era bem mais difícil. Com certeza, vai ler livros e tal. Agora, em um segundo, ela te dá uma resposta completa de eu quero criar um livro, sei lá, tantas coisas. Então, são coisas assim que, apesar da gente já estar vivendo, eu acho que está uma fase de experimentação em tudo, né? Em tudo, assim, no dia a dia de tudo. No dia a dia das pessoas, no dia a dia das empresas, das agências, né? Como outros casos que a gente vai falar aqui. Tantas coisas que podem ser influenciadas diretamente ou... vamos colocar um pouquinho aqui, vamos colocar um pouquinho ali, experimentando dia após dia, né? Que tipos de aplicações já que você vê mais promissoras na publicidade, no marketing atual? Eu sou do criativo, né? Então, eu estou no time da IA generativa. Se você for olhar historicamente, o trabalho fosse em agência ou em redação, na indústria da comunicação como um todo, você tinha
uma divisão grande do que cada pessoa fazia. Com o tempo, as empresas foram ficando mais enxutas e cada profissional foi acumulando mais funções. Então, eu vejo hoje que, por exemplo, um jornalista ou um redator, ele tem que ser muito mais completo, ele tem que ser capaz de entregar não só um texto, ele tem que ser capaz de ter uma ideia de imagem, uma ideia de trilha, uma ideia de vídeo. Exige uma expectativa muito grande em torno do que um profissional, especialmente quando é jovem, que nem você, do que uma pessoa pode entregar. E a IA generativa pode ajudar as pessoas a alcançarem essa expectativa, né? O que é fundamental é a gente entender o seguinte, e eu sempre falo isso para os alunos na aula. A gente compara o que está acontecendo hoje, que é a revolução da IA, com a Revolução Industrial lá do século XIX. Do mesmo jeito que naquela época muitos empregos deixaram de existir, muitas pessoas que moravam no campo e tinham empregos mais artesanais ficaram sem emprego porque começaram a surgir indústrias que passaram a fazer aquilo, certo? Hoje a gente está no meio de um processo parecido. Então está todo mundo tentando entender. Naquela época, muitas pessoas não sabiam ler, não tinham, né? O que para a gente hoje é o básico do básico, a pessoa ser alfabetizada, naquela época mas muitas pessoas não eram. Aliás, historicamente, tradicionalmente, ao longo da história da humanidade, a grande maioria da humanidade não sabia ler porque ela não precisava saber ler. Hoje é impensável, né? Uma pessoa não saber ler. Talvez um dia, na próxima revolução de daqui a 100 anos, as pessoas falem: você acredita que em 2025 as pessoas não sabiam ler a IA? Então, a gente está num momento de criar a literacia da inteligência artificial, da gente se alfabetizar, né, nós como profissionais, mas o público como um todo, de você entender, essa imagem aqui, ela é distorção, isso aqui é um deepfake, isso aqui é uma manipulação. Então, a IA exige isso da gente nesse momento, a gente está precisando disso. E voltando para o que você me perguntou sobre a inserção no dia a dia, está todo mundo experimentando. E dessa experimentação vai surgir coisa muito legal, como surgiu a Marisa Maio, lá que o Raoni fez com o View 3 do Google, mas vai surgir muita porcaria também. E é assim, todo mundo vai experimentar, vai surgir um monte de lixo, mas o que é bom vai sobreviver ao teste do tempo. E quem é bom também. Eu acho que é importante a gente usar, né, principalmente nós da área da comunicação, usar como um bracinho, mas não perder isso de criar e ter... Não pode ocupar o lugar da criatividade, porque quanto mais você cria, pensa, exercita a sua cabeça, mais criativo você fica. Sim. Quanto mais referências você vê, mais criativo você fica. Se a gente se acomodar com alguém fazendo tudo pra gente, daqui a pouco vai ficar tudo do mesmo. E né? daqui a pouco, para que vão precisar de você, se tem a máquina fazendo, E aí certo? vai entrar nesse assunto que a gente falou. Aí esse pensamento das pessoas, de ocupar... Então, eu acho que se a gente souber, por mais difícil que seja, né? Eu imagino que seja muito difícil, né? Até para nós, alunos, a gente vive uma outra geração de... Como você falou, eu precisava olhar no livro. Para nós é muito cômodo. Então, como se forçar a sair desse comodismo de não, eu preciso fazer, senão... Porque hoje em dia, uma prova eu consigo fazer. Hoje em dia, ser aprovado na escola, na faculdade, não significa mais tanto saber. Porque eu posso simplesmente usar uma IA e tá tudo certo. E, né, apesar do professor conseguir, muitas vezes, identificar que como você falou, tem muitos erros nítidos, porque... tenta se assemelhar, mas não é um ser humano, assim como o ser humano também erra, mas as pessoas estão entrando nessa coisa do comodismo. Então, eu acho que é importante usar como um bracinho, mas principalmente nessa área, tentar não... Sem dúvida, né? Especialmente porque eu também sempre falo o seguinte para os alunos. Mas por que eu preciso aprender a fazer conteúdo? Nem se tem uma IA que vai fazer por mim. Porque você precisa ser capaz de avaliar se o que a IA te entregou é bom ou não. Então, a IA pode fazer um roteiro para você, e esse roteiro está muito ruim, mas se você não entende o que é um roteiro bom, como você vai olhar e vai direcionar aquela IA para entregar uma coisa melhor?
Como você vai extrair o melhor que essa ferramenta pode te oferecer se você está num nível, se você não tem cacife para isso? A gente vive numa era que oferece infinitas possibilidades de aprimoramento. A gente precisa entender por que a gente faz as coisas que a gente faz. Por que você decidiu ser publicitário? Por que você decidiu fazer pós-graduação? É só para ter um título? Ok, pode ser, é válido também. Mas o tempo que você vai gastar nisso não tem que te trazer alguma coisa positiva? Eu também falo para os alunos o seguinte: se vocês quiserem usar IA, eu não vou me dar o trabalho de verificar se você usou IA ou não, porque o prejudicado, em última análise, é você, porque você deixou de aprender. Você tem a chance de melhorar a sua vida, melhorar seu futuro. Você tem a chance de construir alguma coisa que ninguém pode fazer por você. Eu não posso melhorar para você. E quando a gente é muito jovem, a gente às vezes não entende isso. Depois que você passa dos 30 e dos 40, você entende muito melhor a vida. Então, não ache que a IA ela vai te deixar no bem bom. É o contrário. A IA ela tem que te desafiar a fazer uma coisa melhor, porque a competição vai aumentar cada vez mais. Claro. Como eu falei agora há pouco, do mesmo jeito que na Revolução Industrial você teve a extinção de muitos empregos, você vai ter a extinção de muitos empregos hoje. Inevitavelmente, a gente vai sempre precisar do toque humano. Beleza. Mas a gente vai precisar do toque de quantos humanos? Sim. Então, eu não quero ser desanimador, não quero criar desespero em ninguém, ainda mais que provavelmente muitos estudantes vão ouvir a gente. Mas você tem que pensar quem você quer ser daqui a X anos. Como vai estar o mundo até lá? O mundo não está fácil, o mundo está cada vez mais desafiador. A sua geração tem muita facilidade de tecnologia que a minha não teve, mas a minha teve muito mais estabilidade. Né? Então, são contextos talvez completamente... Talvez até mais emocional. Nossa, né? de todo tipo. A gente tinha a chance de viver cada momento. No mundo de hoje, a gente não vive o momento atual, a gente vive o próximo momento. A gente está sempre preocupado com a próxima tarefa, com o próximo compromisso, e a gente não está presente 100% em quase nada. Como você vai fazer para lidar com tudo isso e com a perspectiva de que você tem que construir seu futuro, sua carreira, sua vida? É entregando na mão da IA? Não. É construindo por você, porque ninguém vai poder fazer por você. E usando ela Nem a IA. Nem a IA. Usando ela como um bracinho, como suas Exatamente. coisas positivas. Ela né? é um assistente muito, muito inteligente. Mas ela não é você. É isso. Sim, exatamente. Na sua visão, como que as agências devem lidar com a questão do crédito, na questão das campanhas, por exemplo, produzidas com IA? Essa questão do direito autoral ainda está sendo bem debatida, ela é muito relevante. Primeiro de tudo, acho que precisa existir uma pressão em cima das big techs por regulação, por transparência, tá? Para que fique claro para as pessoas o que elas estão usando para treinar as IAs delas. As big techs não querem isso. Se você for olhar nos Estados Unidos, o que as big techs estão pedindo para a administração atual de lá é mais liberdade para fazer o que eles quiserem. E pelo andar da carruagem estão conseguindo. O plano de inteligência artificial que o Trump divulgou outro dia, ele dá mais liberdade, ele promete eliminar atritos para o desenvolvimento da tecnologia. Por um lado, entendo as big techs quererem chances de avançar. Por outro, a população precisa ter maneiras de se proteger, seja de usarem o seu material autoral, seja de usar a sua imagem, seus dados e tudo mais. Então, isso entra naquele balão que eu falei da nova tecnologia, que chega e as pessoas ainda estão entendendo o que vai acontecer. No caso das agências e dos veículos de imprensa, vai ter que ter um debate grande sobre ética. A gente, acho que essa conversa vai sempre nessas duas direções, de regulação e de ética. Os currículos bati no microfone, desculpa. Os currículos de graduação, de pós-graduação, talvez precisem passar a incluir mais sobre isso. E os manuais de comportamento, né, de compliance, os departamentos de compliance, vão precisar também entrar em cena de maneira muito forte
para você entender o que pode e o que não pode. Porque atualmente as pessoas não sabem, por exemplo, eu criei uma imagem. Até que ponto você pode usar ou não comercialmente aquela imagem? Sim. Eu criei uma música. Até que ponto você pode usar ou não? Isso vai variar muito de país para país, de plataforma para plataforma. E até aqui no Brasil isso está sendo discutido ainda, né? Com um projeto de lei. Tudo muito novo, né? Inclusive, falando, a gente já recebeu aqui num episódio do Publicast uma advogada de direito de imagem. E ela falou um pouco sobre isso, falamos um pouco sobre contratos e essa questão, e falamos um pouco também sobre essa questão da IA, sobre proteger os seus direitos e muito sobre essa questão de ética. Recentemente, a gente teve um caso polêmico da DM9 sobre o plágio na propaganda, que foi premiada. Como que você avalia a influência das ferramentas de IA nesse tipo de situação, considerando que às vezes é difícil rastrear quem fez, as referências, da onde aquilo... Eu consigo provar que aquilo é um plágio? Como fazer isso? Como você acha que isso influencia? É que nesse caso da DM9, o problema principal foi o uso do deepfake, né? Sim. Então, acho que nesse caso a ferramenta é menos importante do que o dolo, do que a intenção de quem fez, que é pegar uma coisa e manipular. Se não existisse a inteligência artificial, essas pessoas talvez tivessem manipulado de alguma outra maneira, com alguma outra ferramenta. Então, nesse caso específico, mais do que uma questão de direito autoral, é uma questão de pegar questão de comportamento ético. Você pegar a imagem que foi da CNN ou de um TED Talk da senadora lá americana e alterar aquele conteúdo. Isso, para mim, é mais grave. E acho que aí independeria a questão da inteligência artificial ou não. Se a gente for falar de inteligência artificial e direito autoral, a gente não pode deixar de lembrar do caso do Estúdio Ghibli, né? Que... Quando lançou a versão anterior do GPT, você podia criar a sua versão como personagem do Estúdio Ghibli. E aí, sim, foi uma infração grave de direitos autorais. E eu acho que a empresa devia processar e devia ganhar muito dinheiro. Porque se tem uma coisa que as inteligências artificiais, as grandes plataformas OpenAI e por aí vai... Se tem uma coisa que elas movimentam hoje é dinheiro. Então, tomara que o Estúdio Ghibli processe e ganhe muito dinheiro, porque eles merecem. Sim. E olhando para os próximos 5 anos, você acha que o papel da IA na publicidade, no relacionamento, como que vai ser essa relação das marcas, o consumidor, vai mudar muita coisa, dessa questão das campanhas? Como você acha que vai ficar essa questão aqui nos próximos 5 anos? Quando a gente fala de tecnologia como as que a gente tem hoje, 1 ano já é uma eternidade. Sim. Eu diria que é igual quando a gente fala que 1 ano de ser humano é igual a 7 anos para o cachorro. Talvez 1 ano de humano sejam 10 anos de inteligência artificial, de tecnologia. A gente não sabe se até lá vai ter se cumprido a promessa de uma inteligência artificial geral, né? A inteligência artificial que a gente tem hoje é a que a gente chama de inteligência artificial fraca, narrow, né? Narrow em inglês é estreito. Ela é criada para desempenhar uma função específica e ela é muito boa nisso, mas ela não tem uma inteligência tão ampla como a nossa, né? Nesse sentido de lavar uma roupa, dobrar, passar... e fazer 1000 coisas, sim, desempenhar 1000 tarefas. A IA vai se desenvolvendo em ondas. Então, assim, o que se fala é que você vai ter a próxima onda, que vai ser a da IA física, né? Eu mencionei dobrar roupa justamente por causa disso. Você tem alguns modelos de empresas como a Meta que estão sendo treinados para entender e se comportar diante das leis da física como os humanos. Então, é possível que daqui a 5 anos você tenha robôs trabalhando, sim, na recepção de uma agência. Ou você tenha robôs indo para Cannes. Hoje em dia a gente já tem até robôs mas robôs humanoides, médicos, né? Só sim, que os robôs que ajudam os médicos, eles são ferramentas altamente avançadas. Nesse caso, a gente está falando de um robô humanoide como aqueles dos filmes de ficção. Sim. Então, é possível que a gente tenha isso. É possível que a gente tenha
a inteligência artificial geral, que tanto se fala, que é essa, né, mais ampla e muito mais evoluída do que as que a gente tem. Só deixando claro, quando a gente fala inteligência artificial estrita, né, fraca, que a gente diz, você vai ter diferentes escopos dessa IA. Você vai ter a IA que sugere filme na Netflix, que sugere uma compra na Amazon, que também é uma IA fraca, e você vai ter a IA fraca mais desenvolvida, por exemplo, que é o ChatGPT, as IA generativas. Mas todas elas desempenham tarefas dentro de um certo limite. A inteligência geral, se ela acontecer, aí é um outro mundo. Porém, voltando naquela comparação de 1 ano de ser humano igual a 10 anos para IA, não vai ter nenhuma instância da vida, se as coisas continuarem caminhando como elas caminham hoje, que não esteja impactada pela inteligência artificial. Nenhuma. Assim como eu também acredito que no longo prazo, daí pensando em muito mais do que só 5 anos, não vai ter nenhuma tarefa humana que não possa ser desempenhada por uma máquina. Nenhuma. Se isso vai efetivamente acontecer, se a gente vai ficar todo mundo sem emprego, a gente não sabe, porque você vai ter polêmicas, você vai ter reações sociais contra essa substituição. E porque, do modo como o mundo está configurado hoje, as pessoas precisam ter emprego para continuar consumindo, para a economia continuar esse ciclo de produção e consumo. Mas não vai ter nenhuma instância, nenhuma atividade, seja numa agência de publicidade, seja numa agência de assessoria de imprensa, de RP, num site, numa agência de influenciadores, que não possa ser desenvolvida por uma IA. Sim, como eu falei, né? É um assunto novo, polêmico, cada um tem uma opinião. Mas é instigante, né? Com certeza, é muito, porque, como você falou, imagina pensar que daqui 5 anos pode ser que um robô faça tudo o que a gente faz, a gente não consegue, às vezes, imaginar. E 5 anos parece muito, mas está muito perto, né? Então, acho que é uma coisa muito interessante para quem quiser pesquisar mais, quem quiser aprender mais sobre isso, entender mais o contexto em que a gente está vivendo, porque às vezes a gente não tem muita noção das coisas que ela pode usar como a nosso favor e das coisas que ela pode prejudicar, como a gente falou. Nós, da área da comunicação, a gente ficar se acomodando, daqui a pouco eu não vou ter mais criatividade suficiente para fazer um desenho, para escrever um texto, né? Se eu ficar pedir, manda o comando, se eu souber mandar o comando exato, ela manda exatamente o que eu quero, né? Sim, e assim, as pessoas falam muito da importância da engenharia de prompts, né? É verdade que quando você fala de inteligência artificial, saber mandar é uma arte. Você saber exatamente o que você vai pedir, como você vai pedir. Mas, de novo, esse é o nosso cenário hoje. Já existem, por exemplo, eu assino um plano de IA que ele agrega várias ferramentas, vários modelos de IA. E ele já me oferece uma possibilidade, quando eu vou pedir qualquer coisa, ele aparece lá assim, melhorar prompt. E ele já aprimora o que eu coloquei. Muitas vezes dá certo, nem 100% das vezes, mas já é um grande avanço. Então, mas é a engenharia de prompts. Beleza, hoje é realmente importante. Não sei se nesses 5 anos que você me deu de prazo aí, se vai ser assim. Se hoje, em 2025, a própria IA já me ensina a melhorar o prompt, daqui 5 anos, o que ela vai poder fazer, né? Pois é. E como você falou, 1 ano são 10, né? Então, é muito... Porque mudou muito de 5 anos da internet, né? Da tecnologia, 5 anos para trás, para cá, mudou muito. Muito, sim. Né? E acho que a tendência é que mude muito mais, talvez o dobro daqui 5 anos. Então, porque é muito fácil, a gente tem o mundo na palma da nossa mão. Agora, se a gente quiser ligar para uma pessoa que está lá no Japão, a gente consegue. Então, é tudo muito rápido, os estímulos são muito rápidos, até no nosso cérebro, e é tudo muito diferente. Então, eu acho que é um assunto muito interessante, é um assunto que eu gosto, é um assunto que a gente já falou bastante aqui no Publicast, e sempre... Muitos assuntos atualmente acabam caindo nesse, porque, como a gente sempre fala, é muito novo,
ninguém tem 100% assim da ciência do que ela pode fazer. Acho que, né, Tá todo mundo aprendendo junto. Todo mundo aprendendo junto e tentando se encaixar nas novas realidades do mundo, né? Bom, foi um prazer te receber aqui para aprender um pouco mais sobre esse assunto, entender mais sobre essa nova realidade do mundo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, foi uma alegria estar aqui. Eu amo o podcast, inclusive deixar o convite para as pessoas para ouvirem o meu, que é o Aprenda em 5 Minutos. Começou com esse nome de 5 minutos, mas depois esticou para um pouquinho mais. Sai toda segunda, toda quarta, às vezes toda quinta. E também falar para o pessoal ler a coluna da Veja, se chama Planeta IA. Legal, a gente vai colocar aqui na descrição os links, tanto do podcast quanto da coluna. E muito obrigada mais uma vez, que tenham mais e mais pessoas como você que nos ensinem sobre esse assunto tão grande, tão interessante e tão legal. E agradecer a todos os nossos ouvintes. E esse foi mais um Publicast.